Começamos na semana passada esse novo livro, né, conforme o pastor Paulo já destacou, pelo menos um ou dois livros dos profetas menores nós estamos estudando ao ano. Se você não achou Abacuque ainda, é melhor você voltar de Mateus para trás, ali naquelas livros pequenos, né? Abacuque está ali, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, antes de Zacarias e Sofonias. Pois é, gente, até quando? Essa pergunta incomoda demais. Essas três palavras, eu até mandei um devocional essa semana, né, comentando sobre essas três palavras, que aparecem aqui no capítulo 1, né? Já foi pregado o capítulo 1 a semana passada, e nós vamos falar sobre o 2, mas eu preciso retornar, porque é uma sequência, ok? Talvez alguém não estava presente, ou até para refrescar a nossa memória, ele fala no capítulo 1, 2 a 3, não é? Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Continuando, a destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei enfraquece e a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. São palavras muito fortes. Nessa introdução que ele entra rasgando. Abacuque é aquele camarada que não tem papa na língua, não é? O escritor geralmente tem uma introdução nos livros do Antigo Testamento. É um choque. Quando você chega em Abacuque, até quando, Senhor? Eu não suporto, eu não aguento. Eu estou vendo violência, eu estou vendo destruição, eu estou vendo maldade. Parece que Abacuque está falando para o Brasil de hoje. Está falando de uma ameaça horrorosa, uma nuvem cinzenta que paira. E provavelmente, né, segundo os comentaristas, ele morava em Jerusalém. Ele sabe da notícia que vem um povo de longe, os babilônios que estão em ascensão, um império mundial. Daqui a pouco a gente vai ver a descrição do que esse povo fazia, um dos mais selvagens, para pilhar, para saquear. É um rolo compressor que está vindo sobre o povo de Deus. E como ele sabe disso, as informações chegam à cidade, ele está assim, alarmado. Até quando, Senhor, eu vou clamar? Olha o que está acontecendo. O silêncio de Deus o incomoda. Ele fala aqui de violência. Eu peguei uns dados aqui, só agora na época da pandemia, a violência aumentou 44,9% em São Paulo, só de março até hoje. E 50% no Rio de Janeiro. Então, hoje há uma certa indignação de várias pessoas. Indignação pelo mal que há no mundo. A gente está vendo aí esse movimento nos Estados Unidos, uma indignação por causa do racismo. Pessoas angustiadas. Há uma indignação em nosso país por causa do governo que diz uma coisa, diz outra, não se entende. Época de pandemia, a gente aproveitando para roubar e achando que não vão ser descobertos. Então, de uma maneira macro, ele está vendo uma ameaça descomunal, parece desproporcional. E ele fica perplexo, porque ao invés de Deus falar o que ele quer ouvir, no versículo 6, eu estou trazendo os babilônios. Já aconteceu com você que você está orando, pedindo a Deus por algo, e a resposta vem o contrário do que você está pedindo. Eu estou pedindo um livramento e Deus está chamando um povo horrível, um povo opressor, na visão dele, né? Para oprimir um povo que é mais justo do que ele. Agora, pessoal, não dá tempo a gente entrar nesse mérito aqui,
Mas esse povo aqui de Jerusalém, de Judá, né, parte sul do país, porque Israel, a parte do norte, já tinha sido, pelos assírios, já tinha sido desbaratado, já tinha feito, a Síria já tinha atacado aquele povo e misturado as raças, que eram os samaritanos, que vieram a se tornar os samaritanos. Então sobrou Judá, que é a parte sul do país. E o profeta, ele está... Será que nós vamos... Não vai ter sobreviventes? Deus está esquecendo das promessas, mas vamos lembrar que esse povo aqui não era um povo santo, não. Outros profetas, Isaías, Jeremias, já denunciavam antes a rebeldia, a indiferença, a incredulidade, o sincretismo religioso com outras nações. Então, Deus está falando para Abacuque que eu vou usar os babilônios para disciplinar o meu povo. Que Deus já tinha falado isso em Deuteronômio, capítulo 28. Então, aí, com esse contexto, para recordar da semana que vem, nós vamos entrar no capítulo 2, né? Como é que está o coração do Abacuque? Ele fala aqui: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Vamos só ler aqui o 1 por enquanto, né? 2:1. Ele fala então que ele vai se posicionar na torre. Em algumas traduções falam sobre torre, aqui na NVI fala no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha. Para lembrar aqui, para refrescar nossa memória, você sabe, toda cidade tinha a sua muralha, e na torre ficavam os vigias, os sentinelas. Também eram conhecidos como atalaias. Qual é o papel do atalaia? Lá da sentinela, ele olhava para ver a aproximação do inimigo. Eles tinham que ficar, tinha que ter revezamento ali. Hoje os quartéis têm os revezamentos, tem sentinelas aí nas penitenciárias. Isso é muito, muito, muito antigo. Desculpe. Então ele falou: eu vou me colocar na torre para ver que resposta o Senhor vai dar para a minha queixa. Observe que ele vai conversar com o Senhor. Ele vai se colocar de plantão. Ele vai tomar uma posição de procurar mais a Deus diante das suas perplexidades. Eu não sei se realmente ele está usando uma figura de linguagem, né? Assim como o sentinela fica de vigia, eu vou ficar de vigia na oração, ou se ele tinha um lugarzinho lá no muro, que ele subia e ficava lá conversando com o Senhor em oração. E oração não é só resposta imediata, é esperar também, né? Eu vou esperar aqui uma busca. Ele não se vitimiza, ele não fica se colocando como um coitado, ele não vai procurar as pessoas para ficar queixando do seu drama, porque tem gente que é assim, fala pelos cotovelos os seus problemas e para um, para outro, vai falando, espalhando para que todo mundo se apiede, se tenha dó, não é? Ele fala: eu vou falar com o Senhor. É igual a dona Rita, que fala assim: eu não peço para capanga, não, eu peço para o chefe, para o Deus, Senhor dos senhores. E é isso que ele faz: eu vou falar com Deus, eu vou apresentar minha causa perante o Senhor. Todos nós temos acesso pleno a Deus. Deus ama você. Seja pequenino, seja você uma pessoa de destaque. Isaías era um profeta de destaque, amigo de reis, estava nos palácios. Deus ouvia Isaías. Abacuque não é uma pessoa tão conhecida, não é uma pessoa tão... É um profeta bem, assim...
Ele não é bem conhecido, né, como Isaías, tem só 3 capítulos o livro dele, mas Deus está aqui trabalhando no coração daquela pessoa, assim como Deus está trabalhando no nosso coração, no seu coração, aí você, na sua vida, no seu dia a dia. E torre de vigia, gente, é o meu quarto. É você quando ora no seu carro. É quando você no seu trabalho você está buscando a Deus. É quando você está caminhando na rua e você está orando pela cidade. Você está na sua torre de vigia. Aliás, essa figura é muito linda, porque Provérbios 18, versículo 10, vai falar que nossa torre é aquele lugarzinho que você separa para orar. E eu estava lembrando do Provérbios 18, 10, que fala assim: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo corre e encontra refúgio. O refúgio dele é Deus. A sombra do Onipotente é que te guarda. Como é bom a gente lembrar disso, da oração. De tempo na presença de Deus. A oração revela, nos dá discernimento para entender os bastidores da história. A intimidade do Senhor é para aqueles que conhecem o Senhor. E Abacuque sabia disso. Então, nós podemos, só nesse versículo aqui, aprender que podemos apresentar toda a nossa angústia, toda a nossa queixa, toda a nossa perplexidade ao Senhor. Deus permite o desabafo. Uma vez, quando eu estava na faculdade, muitos anos atrás, eu tinha uma professora de literatura que falou que a religião amordaça a boca das pessoas, que as religiões são cheias de dogmas, que proíbem o desenvolvimento humano. A visão que ela tinha da igreja, e é verdade, tem setores da igreja que emburrecem as pessoas, mas ela chegou a falar que a Bíblia atrapalhava a vida, por isso que as pessoas não são mais desenvolvidas, porque a Bíblia é cheia de dogmas, de restrições, e que não permite diálogo, é uma coisa impositiva da religião. Eu estava com a Bíblia na hora. E quando eu ouvi ela falar desse jeito, como se ela conhecesse a Bíblia, eu falei para ela assim, com todo respeito, né? Professora, eu não sei qual Bíblia você leu, mas se você me permite, aí eu abri em Abacuque, esse versículo 1 aqui. Até quando eu clamarei violência? Eu li esse texto aqui para ela. Ela falou, isso está escrito na Bíblia? Eu falei, está escrito aqui, olha, Deus permite o desabafo. Deus permite a dor que a pessoa coloca, a dificuldade dela entender certas coisas. Aliás, o livro de Jó é um livro que fala um pouco sobre os bastidores do sofrimento. Abacuque é outro que fala. Jeremias trabalha muito essa questão também. Então, a oração, a gente dá sanidade para nós, é uma saúde, é uma terapia. E Deus responde para ele, não é? No versículo 2 a 4, escreva claramente a visão, em tábuas. Observe bem, em tábuas, porque Deus queria que isso fosse registrado para sempre. Porque o Abacuque vai lançar luz sobre uma frase que o apóstolo Paulo, o livro de Romanos e o livro de Hebreus, vai revisitar essa frase que vai sair daqui desse 3 e 4. Pois escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. É o final do 2, não é? O versículo 3 agora. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Fala até de escatologia aqui. E o ímpio é arrogante. Desculpe, eu pulei aqui. Certamente virá e não se atrasará. O 4, escreva. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade, que é uma derivação de fé. Aqui no sentido de fidelidade é sinônimo, é o mesmo sentido de fé. Na versão atualizada fala o justo viverá pela fé, na NVI fala por sua fidelidade, e o versículo 5, de fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante, não descansa, nunca se satisfaz,
apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Está falando especificamente da Babilônia. Mas o que eu quero destacar nesse versículo 2, de 1 a 4, eis o soberbo, diz a atualizada no versículo 2:4. Eis o soberbo. Aqui está falando literalmente de Nabucodonosor, que era um camarada extremamente arrogante, era o imperador dos babilônios. É aquele que você sabe que lá em Daniel capítulo 4 falou, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com as minhas próprias mãos. Esse é o cara que vai fazer uma estátua de ouro parecida com ele para que as pessoas se curvem perante a estátua. Então, aqui já está identificando esse soberbo, que é símbolo das pessoas orgulhosas, né? De ontem, de hoje e de amanhã. Fala que seus caminhos não são retos, e também fala aqui, mas o justo viverá pela fé. No meio da injustiça, de um sistema de opressão, Deus fala para o seu povo que o justo vai viver pela fé. E a gente vai entender essa palavra, o justo viverá pela fé. Abacuque não tinha toda a compreensão que nós temos hoje, que Paulo vai falar em Romanos capítulo 5, versículo 1, que nós somos justificados pela fé. Deus nos torna justos sem sermos, porque na nossa essência nós temos deficiências de caráter, tem algo de errado conosco, nós não somos essencialmente justos, mas Deus acredita na nossa conta a justiça de Cristo. Nós estávamos em débito, e Deus coloca o crédito de Cristo, a obediência de Cristo, no lugar da nossa desobediência. E tanto no Antigo Testamento, esse eixo caminha por todo o Antigo Testamento. É pela fé que Abraão foi salvo. É pela fé que os profetas foram salvos. É pela fé que o crente no Novo Testamento é salvo, pela obra de Cristo, que eles aguardavam o Messias. Então, o justo vai viver pela fé, e o soberbo, que é os babilônios, apesar de Deus usar o mal para disciplinar o seu povo, Deus não deixará o mal de boa. Deus vai usar esse instrumento, os babilônios, mas eles não acham que eles vão ficar bem na fita. Porque o orgulho, Provérbios 16, 18, já vai falar que o orgulho vem antes da queda. Isso aconteceu com Satanás. O orgulho, a pessoa que se acha importante, quer ser mais do que as outras, a ostentação, o ego insuflado, o ego maníaco, que se olha os outros de cima para baixo. Satanás falou, eu subirei, eu subirei, eu subirei, eu serei acima de Deus. E foi aí que começou a queda. Então, Babilônia, 70 anos depois, vai cair feio, vai cair de uma noite para outra, quando Belsazar, que era filho de Nabucodonosor, numa festa, tomando umas e outras lá, tomando todas com seus convidados, achando, e mandou pegar os utensílios do templo de Jerusalém que eles tinham saqueado, e vão fazer aquela orgia, aquela festa em homenagem a seus deuses. Enquanto isso, o Ciro, que era o rei medo-persa, estava desviando o curso do rio Eufrates e entrando na cidade por baixo dos muros, e de uma noite para outra o império foi derrubado, e aí entra o medo-persa no lugar do império babilônico, que de fato eles vão cair, e vão cair feio para nunca mais na história humana. A Babilônia, o sistema babilônico continua, a corrupção religiosa, política, há um espírito da Babilônia aí, mas o lugar geográfico, que atualmente é no Iraque, não existe mais, mas ainda há o espírito, é o espírito do opressor, do mal, do diabo, que campeia pelo mundo. Eu andei, vamos dizer assim, viajando um pouco aqui, indo um pouco para frente, mas a gente vai ver nessa descrição, são 5 ais
5 ais que Deus vai pronunciar, e os comentaristas interpretam essa parte aqui, esses 5 ais, como sendo um cântico fúnebre. Há aqui a presença de uma sátira, de uma causa e efeito, que tem muito a ver com Gálatas 6, se não me falha a memória, 9, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então você observa esses 5 ais que Deus vai pronunciar contra Babilônia, mas eu quero voltar a falar, esse justo viverá pela fé. Deus falou para ele escrever numa placa de barro, para que isso ficasse gravado, fosse público, fosse para ser divulgado, que até quem passa correndo poderia ler: o justo viverá pela fé. Não é isso que deveria acontecer hoje, a divulgação da palavra de Deus? Nós explicarmos isso de maneira muito cristalina. Alguns dizem que Abacuque foi o primeiro publicitário do Senhor. Foi o primeiro que criou o outdoors, né, que os propagandistas têm aí. Veio daqui, que até quem passa correndo consegue ler, que está aqui no versículo, para escrever a visão, no versículo 4, né, o justo viverá por sua fé. E aí ele vai pronunciar o primeiro ai. O primeiro ai é o ai por causa da intimidação que esse povo causava nos outros. Então, vamos ler aqui, dos versículos 6 até o 8. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores, não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Deu para vocês perceberem como que esse povo intimidava outras nações, pegava o que é dos outros, e até tem um parênteses aqui: até quando isso continuará assim? Tem gente que vive nesse estilo de vida, achando que a casa não vai cair. Um império poderoso desse, até como Roma também e outros impérios, achavam que nunca iriam cair. Mas um dia acontece, ninguém vai para frente com aquilo que é dos outros. Aqui fala do ganho ilícito, ai daquele que amontoa bens roubados, o ganho ilícito. Olha, mais cedo ou mais tarde vem a Lava Jato e chega na casa, vê os vestígios no computador, vê o produto do roubo. A gente pensa assim, só nos grandes, não é? Eu tive uma surpresa interessante uns dias atrás, que eu perguntei para uma pessoa que presta serviços. Essa pessoa não ganha muito, tem um salário pouco, é um prestador de serviços. Aí eu perguntei para essa pessoa assim: você já pegou a sua parte dessa ajuda emergencial, os R$600 que o governo está dando? Aí ele falou assim para mim: pastor, eu não estou desempregado. Eu falei: não, mas você preenche os requisitos para receber o dinheiro. Ele falou: pastor, o meu salário é suficiente para me manter. Eu não ganho muito, mas eu não vou tomar o lugar de alguém. Como é que eu vou pegar esses R$600, sendo que eu não estou desempregado, eu tenho minha renda? Eu poderia, mas eu não vou fazer. Eu fiquei assim feliz de ouvir uma atitude, né? Porque é fácil falar do grandão lá, do camarada que foi pego lá com a mala cheia de dinheiro. É fácil falar, mas a questão é quando você é testado no dia a dia, quando te dão um troco a mais e devolve, e é honesto, e não traz para sua casa aquilo que não te pertence. É muito interessante isso, né? Porque às vezes a gente tem essa visão de macro, mas e o miúdo aqui, o arroz com feijão do nosso dia a dia? Então, ninguém vai para frente com aquilo que é dos outros. Talvez há uma aparente segurança por algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde a casa cai. Não é verdade? E o segundo ai
é o ai da intemperança, por causa da intemperança desse povo, que vai aí dos versículos 9 até o 11. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, que é o produto do roubo dito no bloco anterior, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Pensa nas pessoas que estão aí de carro blindado, países que estão investindo nos seus exércitos, se protegendo. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando sua própria casa e pecando contra a sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Aquele produto do roubo, um dia, é como se o produto do roubo, o produto do saque, o produto do lucro desonesto, que Tiago, capítulo 5, vai falar para os grandes empresários, que aquilo que vocês tiveram, escravizaram, usurparam, oprimiram, o clamor dos trabalhadores chegarão ao Senhor dos Exércitos. E aqui ele fala que o próprio produto do roubo vai falar, eu sou roubado, eu fui roubado, eu não pertenço a esse. E aqui há uma insaciabilidade, não é? Uma insaciabilidade desse sistema da Babilônia, que muitas vezes nos corrompe também. Fala que ele vai colocar o seu ninho no alto para se distanciar dos outros. Olha, gente, eu vou falar de uma maneira simbólica agora, tá? O preconceito pode ser uma barreira que nós levantamos para nos sentirmos melhores do que os outros. Sei lá, preconceito racial, preconceito até do estilo de vida do outro, quando criticamos o jeito do outro, queremos impor. E nós vivemos muito nessa disputa agora que a gente não consegue, às vezes, nem conversar com a pessoa. Ela se posiciona e nem quer te ouvir, cheia de razão, cheia dos seus argumentos. Ela se posiciona acima do outro. E a amizade se perde. Você já conversou com alguém assim, a quem você considera muito, começa a falar de um assunto, você não pode mais nem se posicionar, porque você é mal visto e a pessoa te bloqueia, te deleta, te corta das redes sociais, porque você não pode pensar de maneira diferente dela. E é uma questão de maturidade aprender com as diferenças. Eu estou trazendo aqui aplicações, embora estou falando de nações, porque o recado é para nações também, para os povos abrirem o olho. Deus não está dormindo. Gente, essa pandemia está quebrando nações. Deus está tratando com a humanidade. E Deus pegou leve. Esse vírus é de baixa letalidade. Imagina se o Senhor fosse pegar pesado mesmo. É para a gente pensar que coisas piores virão, né? O livro de Apocalipse tem efeitos especiais, verdadeiros lá. Então, ai da intemperança, da insaciabilidade, desse descontentamento, de que nada está bom, a pessoa está sempre insatisfeita, tem que comprar, tem que adquirir cada vez mais. E ao invés de até de oprimir os outros, oprime a si próprio, quando gasta mais do que ganha. Continuando aqui, o terceiro ai, o versículo 12 até o 14, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Esse terceiro ai, nós poderíamos falar o ai da iniquidade. Do pecado para todo canto. Aliás, falar em pecado, essa palavra pecado, algumas pessoas não gostam de ouvir. Acham que não é politicamente correto. Mas a gente não pode parar de falar essa palavra. Pecado é desobedecer a Deus. Pecado é desviar-se do caminho do Senhor. E a iniquidade aqui, esse bloco, aqui fala de uma violência extrema.
Talvez você não seja uma pessoa violenta, mas o ódio equivale na palavra de Deus a assassinato, a raiva, o ódio, o desprezo. E aqui no versículo 14, é como aquele Mateus 5 que fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Há uma pausa aqui na profecia para falar que um dia as coisas ficarão no seu devido lugar. O justo juiz vai julgar a terra. E um dia as coisas vão mudar, vão inverter. E o versículo 15 é o quarto ai da indecência. Observe agora, 15. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você, muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Aqui, gente, há uma sátira, todas são sátiras, mas era uma nação que embebedava os outros, os inimigos vencidos, e humilhava, explorava, estuprava. E essa questão aí faz até lembrar, não é, usar a bebida para ganhar vantagem sobre o outro. A pornografia aqui fala que explorava a nudez das pessoas. Deus está falando uma palavra dura aqui contra as pessoas sem vergonhas que produzem a pornografia, a exploração, a prostituição, aqueles que exploram o corpo do outro. Ai daqueles. E vocês vão beber daquilo que vocês estão fazendo. Babilônia foi numa bebedeira dessas que a casa caiu para eles 70 anos depois. Aqui está sempre assim: o que você faz, você vai ver o que vai acontecer contigo. E o último, o quinto ai, a partir do 19, ai daquele, ou melhor, 18, de que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras, pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou a pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. É um ai contra a idolatria, e nós temos sempre pregado, né, esse é um dos mandamentos, não farás imagens de escultura, e nós temos aprendido que o ídolo necessariamente não é só uma imagem feita de barro, feita de escultura. O ídolo é algo que coloca entre nós e Deus, é um apego demasiado a uma pessoa, a um objeto, pode ser o trabalho, pode ser um hábito escravizador, um ídolo. E aqui é quando a pessoa busca orientação ou fica apegado a coisas dessa vida, a criatura ao invés do Criador. É um autoexame para nós, tanto para as nações como para nós. São advertências que o Senhor está trazendo. Vai haver uma destruição, né, em escala generalizada no futuro, e aqui é um prenúncio disso. E é interessante, em contraste com esses ídolos, ele termina o versículo 20: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. A santidade de Deus exige que o pecado seja punido. Em suma, é isso que ele está falando desses 5 ais. Porque Deus é santo, a iniquidade não pode prevalecer. Sabe, irmãos, ao pensar em tudo isso, nosso olhar agora vai para Jesus de Nazaré, que viu algo que nos oprimia, que veio para cima de nós com toda a força e está aí, que é o pecado.
as forças do mal, tudo isso contra nós, a nossa própria natureza rebelde. E ele se apresentou, ele subiu não numa torre para interceder por nós, mais do que isso, ele subiu numa cruz para enfrentar o mal, para enfrentar Satanás, o maior de todos os inimigos, e para destruir na cruz, com o seu sangue, todo o império da maldade e nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É interessante que o nome Abacuque significa abraçar. O judeu dava esse nome Abacuque, deu esse nome porque tem um sentido espiritual ali. Talvez os pais já estavam ensinando para o filho que ele fosse abraçado por Deus, ou que ele abraçasse o povo de Deus. Jesus veio para abraçar, nos abraçar como Salvador. Ele passou toda uma angústia, um sofrimento, porque ele entende o que é sofrer. E hoje a gente vai celebrar esse Salvador, que se colocou para interceder, para ser o nosso advogado, para nos proteger, para receber o castigo no nosso lugar. O justo viverá pela fé. Olha, é quando a gente deposita a nossa confiança em Jesus. Quando a gente olha pelo olhar, não do natural, o olhar da fé, nós estamos sinalizando para esse mundo injusto que há um Deus que julga com justiça e que é possível, apesar desse sistema todo conspirando para sermos ímpios também, para praticarmos tudo isso aqui. Nosso coração é enganoso, mas ele nos ajuda a viver na dependência do reino superior. O justo viverá pela fé. Tanto para Abacuque naqueles dias, 600 anos antes de Cristo, como para nós hoje, 2000 anos depois, em que o império da Babilônia também, o império da maldade, da violência, da insatisfação, da cobiça, da inveja, da violência, da maldade, está em todo canto e dentro de nós. É tão importante entender que Jesus absorveu todo esse mal, foi canalizado para ele na cruz, jogado contra ele, para nos poupar da ira de Deus. Isso sossegou o coração de Abacuque, que vai trocar o até quando, Senhor, pelo ainda que. Ele vai terminar o capítulo 3 dizendo, não mais até quando, Senhor, mas ainda que a figueira não seja produzida, o figo não nasça na figueira, ainda que a azeitona não seja produzida na oliveira, ainda que a videira não produza fruto, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu porei a minha confiança no Deus da minha salvação. Ele me faz andar em lugares altos. De fato, o povo foi disciplinado por Deus, os sobreviventes foram para a Babilônia, passaram lá 70 anos, depois voltaram para Israel, para Judá. A disciplina de Deus, o povo aprendeu muitas lições. Nós também passamos momentos difíceis, porque quando Deus está tratando com a humanidade e com o seu povo, nós também somos afetados. Mas ainda que, se algum de nós pegar um coronavírus, ainda que você ficar desempregado, ainda que começar a faltar alimentos básicos na sua casa, ainda assim, fique apegado ao Senhor. Aguente firme. Ele não vai te desamparar. Ele vai cuidar de você. E é com esse pensamento que nós vamos participar da Santa Ceia agora, aí em sua casa. Nós vamos agradecer a Deus pelo pão, pelo suco, que simbolizam, né, o corpo de Jesus, moído na cruz por nós, o sangue derramado para nos purificar, para nos dar vida eterna, para nos dar perdão. Aqui no nosso estúdio, né, nosso pequeno estúdio, tem alguns queridos aqui. Quem puder vai chegar à mesa aqui comigo, mantendo 1,5 metro de distância. Né? Mas é um momento que você e sua família, né, você e sua esposa, você que tem
que já conhece, né, o plano de Deus para a sua vida, que já entregou sua vida para Jesus, você que entendeu que é pecador e convidou Jesus para morar no seu coração, você se tornou discípulo e você está ligado a uma igreja, a uma comunidade de fé, você pode participar da ceia, né, com gratidão no coração. Então nós vamos ter, eu pedi para você mesmo uma leitura silenciosa de gratidão em sua casa, daqui a pouco eu vou orar também. Ó Senhor, obrigado porque a gente vê no livro de Atos o teu povo nas casas celebrando a ceia e nós estamos resgatando uma prática da igreja inicial, da igreja primitiva, que é partir o pão, lembrando de Jesus. Como Jesus é amoroso. Como a tua palavra esclarece. Nós paramos agora para te agradecer, porque o Senhor se apresentou em nosso lugar, substituindo a nossa vida na cruz. Obrigado, Deus, porque o Senhor amou o mundo, as nações, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó Pai, nós ficamos perplexos com as coisas que acontecem em nossa volta, como o Abacuque ficou. Ele agonizou, ele chorou, ele orou. O Senhor tranquilizou o coração dele, o Senhor está no controle. Obrigado pelo grande livramento, pela grande salvação. Jesus, nós te amamos. O Senhor é o centro da nossa casa. O Senhor é o centro da nossa igreja. O Senhor é o dono da nossa vida. Obrigado pela tua morte na cruz. Obrigado por esse pão que simboliza teu corpo e por esse suco que simboliza teu sangue derramado a nosso favor. Jesus, de coração, obrigado por tanto amor. Amém e amém. Então você aí em sua casa vai fazer esse procedimento que nós vamos fazer aqui. Nós vamos servir primeiro o suco. Então, meu querido, vamos proceder conforme as instruções do Senhor Jesus, né? Ele pegou o cálice, deu aos seus discípulos naquela noite, que foi uma quinta-feira, antes daquela sexta, e ele falou: bebei, todos vós, este é o sangue da nova aliança derramado a vosso favor. Muito obrigado, Jesus. Em seguida ele pegou o pão e falou: esse é meu corpo, que é dado a vós. Comei em memória de mim. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Tivemos aqui uma linda música, assim como o livro de Abacuque termina com uma canção. Provavelmente ele era ligado ao louvor, porque ele dedica aquela última parte do livro como se fosse um salmo para ser cantado no templo em Jerusalém. E a gente acaba de ouvir uma bela música e nós estamos celebrando, não é? A nossa confiança. Eu não sei se todos que estão nos ouvindo já entregaram a vida para Jesus. É bom você pensar nisso agora, aproveitar. A ceia fala de um grande amor demonstrado na cruz por você, por mim. E você pode agora chegar perante Jesus e falar: Senhor, perdoe os meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido para entrar em minha vida. A partir de hoje eu quero te seguir. Você pode fazer essa oração aí da sua casa, onde você estiver. Você pode orar e entregar a sua vida para Jesus. E você que já tem Jesus, que também passa momentos de abalo, lembra do que o profeta nos ensinou. Continue sua comunhão com Deus. E lembra, o justo viverá pela fé. Ah, pastor, eu queria que a minha fé aumentasse. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10 vai falar sobre isso. A fé vem por ler a palavra de Deus. Apegue-se à palavra de Deus. Nós precisamos muito dessa comunhão, dessa busca, para ficarmos fortes, para encararmos esses dias difíceis. E trocar o até quando
por ainda que venham aflições, tenha bom ânimo. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, por essa manhã tão deliciosa, em comunhão com o Senhor, em comunhão virtual com os irmãos. Ó Pai, abençoe nossa casa, nossa família. Nós vamos continuar te servindo. Nós estamos de coração firmados com Jesus. Nós temos uma aliança com o Senhor. O Senhor tem uma aliança conosco, inquebrável, para todo sempre. Uma aliança eterna de amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um cavalheiro. O Senhor é o nosso herói. O Senhor é o Senhor dos senhores. E nós consagramos essa próxima semana, pedindo proteção para nossos parentes, nossos filhos, nosso trabalho. Que o Senhor abençoe nossa casa. E obrigado pela certeza que o Senhor nunca vai nos abandonar. Nunca, jamais te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor do Senhor Jesus e o conforto do Espírito continue conosco, agora e para sempre. Amém e glória a Deus. Uma boa semana a todos. Até breve, se Deus quiser.